Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra no Centro Espírita Vinho Senhor. Nós estamos aqui seguindo todas as medidas de segurança, só está eu aqui na palestra e o Marcelo fazendo a transmissão. Então, uma boa noite a todos. Gostaria de pedir para as pessoas que puderem compartilhar no Facebook, no Instagram, no YouTube, para divulgar, ajudar na divulgação da doutrina espírita, para ajudar na divulgação dessa luz que esclarece a todos nós. O tema da palestra que nos foi trazido, que vai ser trazido nessa noite de hoje, é o capítulo 25, Buscai e Achareis. Então vamos pedir para vocês em casa, quem quiser pegar água fluidificada, colocar aí junto com vocês, para que a gente faça a oração, os benfeitores que aqui estão conosco, a espiritualidade possa ir nos lares de vocês e levar toda essa luz, essa paz para todos nós. Vamos fazer uma oração inicial. Então, Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, da iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro, distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Essa é uma oração do Monsenhor José Francisco Horta, trazida pela psicografia do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier. Gente, antes da gente entrar no tema da palestra, Buscai e Achareis, vamos falar um pouco da Páscoa. Gostaria de desejar para todos uma feliz Páscoa, um feliz domingo de Páscoa, e que nós possamos, nessa Páscoa, meus irmãos, meus amigos, lembrar de Jesus. Mas lembrar de Jesus é aquele Jesus que ressuscitou, o Jesus que veio até nós, que vem trazer para nós a maior missão para nós, o maior ensinamento, que é a sua ressurreição, que é a prova da vida no mundo espiritual. Então, nesse dia de domingo, nós temos que comemorar, porque Jesus vem trazer para vocês, espíritas, para todos nós cristãos, que a vida continua, que a vida no mundo espiritual continua, e que nós estamos aqui de passagem, que o mundo material é um mundo passageiro. E agora, nós vamos fazer uma reflexão, justamente desse tema, da ressurreição de Jesus, da revelação do livro Pão Nosso, item 176, que Emmanuel nos traz disso, Então, no dia de Páscoa, nós temos que fazer essa reflexão, Então, o que Emmanuel nos fala, Na revelação da vida. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância da graça. Ou seja, nesse tema, no Atos capítulo 4, versículo 33, Emmanuel vai fazer uma reflexão dessa passagem. Então, quando Jesus ressuscitou, e Jesus apareceu para todos os apóstolos, e eles começaram a acreditar que a vida continuava. E aí o movimento cristão criou força, porque eles não temiam mais nada, eles já não temiam mais a morte. Então eles foram e pregaram a palavra de Jesus. Muitos deles foram mortos, foram crucificados, mas eles não temeram, porque eles tiveram a certeza de que a vida continuava. Então Emmanuel nos fala: os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre os princípios cristalizados, inomináveis, cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina,
mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste. Ou seja, Jesus ressuscita e aí eles ganham força. Tudo modifica, todo sentido modifica para eles. E eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste. Olha só a passagem. Ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo, por isto mesmo atraíram companheiros novos, transmitindo-lhe a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em face do amor com que se devota a obra salvacionista, neles havia uma abundância da graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino, que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão, alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrando pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Então, meus amigos, hoje é um dia muito especial para nós, porque o domingo de Páscoa é o dia que o cristianismo, que Jesus entrou para dividir a data do nosso calendário. Quando nós falamos que nós estamos em 2021, quer dizer que nós estamos em 2021 depois que veio Cristo. Então Jesus dividiu o nosso calendário, porque Ele foi o único até hoje que ressurgiu dos mortos e veio apresentar para os seus apóstolos, deu palestras públicas para mais de 500 da Galileia, materializado ali, mostrando que a verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. Então agora, com todos nós tendo essa consciência, vamos aproveitar a palestra, essa palestra que nós vamos fazer hoje, que é buscar e achareis, mas pensando que a vida mais importante é a que a gente vai ter no mundo espiritual, porque a nossa vida aqui é passageira. Jesus veio trazer isso para a gente, que o mais importante é a nossa vida no mundo espiritual. Então, nessa palestra de hoje, no tema buscar e achareis, o primeiro tema é ajuda-te e o que o céu te ajudará. Então, o que Jesus, nesse estudo que eu estou fazendo hoje, que a gente vai fazer hoje do capítulo 25 do Evangelho, é uma reflexão, um estudo que eu fiz, mas eu convido a vocês a fazerem um estudo também em casa. Vocês não ficarem só com o que eu estou trazendo aqui para vocês, porque vão ser uma hora somente, e é uma reflexão que nós temos que fazer para a nossa vida. Então, o Evangelho de Jesus, eu sempre falo nas palestras, que é a chave para a nossa salvação. Então, Jesus vem trazer para nós a vida eterna, a vida no mundo espiritual. Mas para que nós possamos estar bem, felizes, alegres no mundo espiritual, nós temos que entender o caminho, porque Jesus é a verdade e a vida. O Mestre é o caminho. Mas para nós seguirmos o seu caminho, nós temos que aprender os ensinamentos dele. Então, uma outra dificuldade que nós temos, que os cristãos têm, é que Jesus foi crucificado e o sangue de Jesus nos salvou. E é isso que a gente vem mostrar para a doutrina espírita, o Consolador prometido, vem nos trazer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Aquele que o segue jamais andará nas trevas. Mas para seguir Jesus é necessário seguir os teus passos. E para seguir os passos de Jesus é necessário que nós estejamos com o seu evangelho, mas não decorado, não apenas na nossa mente, mas que o evangelho de Jesus seja vivenciado por nós. Então esse tema, buscar e achareis, é mais um das máximas de Jesus que Kardec vem trazer para nós, a reflexão da mudança que nós temos que fazer. Então vamos lá. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhes pede um pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, como mais forte a razão, vosso Pai que estais nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Então Mateus, está em São Mateus, capítulo 7, versículo 7, de 7 a 11. Então, é uma reflexão que nós pedimos para Deus, e Deus vai nos dar, mas tudo que nós pedimos a Deus, Deus vai dar tudo que a gente pedir. Será que a gente sabe pedir a Deus? Muitas das vezes a gente começa a fazer, eu faço uma reflexão, e nós temos que fazer essa reflexão, quem é Deus? Primeiro a gente vai pedir para Deus, mas quem é Deus? E a gente começa a analisar, Kardec traz para nós, que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então Deus é o Criador de tudo, Deus está ao nosso lado, Deus é a natureza, Deus está aqui, presente do seu lado. Se a gente fazer uma reflexão, teve uma história que passou ano passado, para todos nós refletirmos, de um senhor que contraiu a Covid-19 na Itália, e ele ficou por 10 dias precisando do respirador. Quando ele saiu da UTI, ele foi pagar a conta do hospital, e o médico foi acompanhá-lo ao local do departamento financeiro, e aí ele recebeu a conta e começou a chorar. E ele chorava, e chorava muito. E aí o médico, acalmando ele, fala, não precisa do senhor ficar nervoso, o senhor de 83 anos de idade. E ele falou, não, eu não estou nervoso, mas o senhor não tem condição de pagar essa conta? Ele falou, eu tenho dinheiro. Mas então por que o senhor está chorando? Ele falou, porque por 83 anos, eu respirei o ar que Deus me deu, e por 10 dias eu não pude respirar. Entendeu? Então olha só o que esse senhor pensou. Deu 500 euros para ele era um valor, sim, simbólico, era um valor para ele, talvez simbólico, podia ser uma pessoa rica ou não, mas ele tinha condição de pagar. Mas ele na hora começou a chorar de emoção, porque ele nunca deu valor no ar que Deus dá para a gente todo dia. Então a gente tem que começar a entender Deus, e agradecer a Deus todos os dias que a gente levanta. O ar que nós respiramos, a família que nós estamos, os amigos, o sol que vem todo dia para nós, quantas coisas que Deus nos dá, e a gente não consegue entender ainda a grandeza de Deus. E a gente começa a olhar para o nosso corpo funcionar. Quantas coisas acontecem no nosso corpo para funcionar? O nosso coração, o nosso cérebro, como essa máquina humana. E a gente tem que acordar cedo, agradecendo a Deus por tudo que Deus nos dá, e sabendo que um dia nós vamos retornar, um dia vai chegar a nossa hora, ou vai ser hoje, ou vai ser amanhã, mas um dia vai chegar, e o mais importante é que nós temos que ter a certeza que a vida vai continuar. Jesus veio e mostrou para nós, após 3 dias de ser crucificado, ele veio e mostrou para nós que a vida continuava, e que ele é o caminho, e que nós devemos todos os dias, na hora que nós acordarmos de manhã, agradecer a Deus por tudo que Deus está nos dando, e começar a pensar de manhã, e agora vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Então aqui esse tema de ajuda-te o céu te ajudará,
É a lei do trabalho, é a lei do progresso. Então, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então, Deus, sabendo da nossa necessidade de evoluir, de avançar, nós que ainda somos espíritos imperfeitos, estamos num mundo de provas e expiações em curso para transição. Nós estamos em transição planetária. Esse planeta vai regenerar, esse planeta vai ser melhor, tudo vai ser melhor. Mas o momento que nós vivemos é necessário. Deus sabe o que faz. E se Ele entendeu que o homem está destruindo a natureza, que o homem está destruindo tudo, destruindo as famílias, o Chico disse para nós na data limite: se nós passarmos de 2019, nós sem uma guerra nuclear, nós íamos avançar muito. Graças a Deus nós passamos, nós não tivemos uma guerra nuclear, mas aí está aí um problema biológico, que nós trabalhar não só no trabalho material para a nossa sobrevivência, mas no trabalho mais difícil, que eu vou falar para todos nós qual é: a nossa mudança interior. É vivenciar Jesus, é amar os nossos semelhantes. É igual o Chico falou, a frase mais importante de Jesus, se ele pudesse, tivesse a condição de passar essa mensagem no mundo inteiro, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Então é difícil a gente amar ao próximo, Então essa lei do trabalho, através de suas buscas, a sua inteligência cresce. Então a gente, através do trabalho, da gente buscar Deus, da gente buscar melhorar, não adianta a gente querer ficar em casa, sentado, deitado, e pedir para Deus: Deus, eu tenho uma prova amanhã, ou eu vou fazer um concurso público amanhã, ou eu tenho que apresentar uma coisa no trabalho, ou eu tenho alguma coisa para fazer, e você deitado esperando que Deus vai resolver o problema. Deus vai te ajudar. Deus te deu a inteligência, te deu a condição de você estudar, mas aí você vai ter que fazer o trabalho de estudar. Então é assim que Deus nos ensina, através do trabalho, do nosso esforço. E é claro que o maior esforço Deus está fazendo para a gente. Os Espíritos estão fazendo para a gente, a espiritualidade está fazendo para a gente. Os maiores trabalhos é deles. O planejamento da onde que a gente vai nascer, o planejamento da família que nós vamos nascer, o planejamento para a nossa profissão, tudo que nós já fizemos até hoje é um trabalho imenso, que a gente não tem a noção do que o trabalho que a espiritualidade teve para a gente estar aqui agora encarnado. Então todo esse trabalho é deles, e nós temos a nossa parte de desenvolver, de aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de desenvolver, levar o progresso, para empresas que nós estamos trabalhando, na nossa sociedade. É sempre a gente estar focado na coisa boa. A gente precisa ter foco. Na empresa, a gente precisa ter o foco de fazer as melhores coisas, o melhor trabalho. É entregar sempre o melhor para o patrão. A gente tem a nossa obrigação de fazer sempre o melhor, não é? O médico, qual que é a profissão do médico? Ele tem que atender os pacientes, fazer sempre o melhor. O enfermeiro, fazer sempre o melhor. O auxiliar de enfermagem, fazer sempre o melhor. Se todo mundo fizer o melhor que pode fazer, o nosso mundo não estaria no caos que está hoje. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não faz o nosso melhor. Esse é o problema nosso. Mas então Jesus já nos traz: busca que você vai achar. Você vai achar o caminho da felicidade. Então a gente tem que estar sintonizado com Deus, pedindo a Deus o amparo da espiritualidade, e do outro lado a gente tem que estar se esforçando para fazer sempre o melhor. Esse é o nosso objetivo. Então a gente vai gradualmente fazendo o nosso melhor, e nós vamos avançando na nossa parte intelectual e a nossa parte moral. É conhecimento e preceito. Ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, da nossa parte, façamos aquilo que é necessário. Então, Kardec nos traz, na Revista Espírita, em setembro de 1859. Kardec nos traz: então, é necessário, Deus está nos assistindo,
Deus está dando tudo para a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente começa a lembrar da lei do trabalho, né? Jesus foi o que mais trabalhou, gente. Se Jesus é um espírito puro, um espírito de quinta grandeza que esteve até nós, Jesus não precisaria estar aqui. Ele veio porque Ele é o governador do nosso planeta. E Ele torce, Ele clama para que a gente vença, para que a gente siga o que Ele ensinou. O mestre veio, o governador veio, contato direto com Deus. Então tudo que Ele ensinou para nós é o que Deus quer que a gente faça. Então Jesus é o médium de Deus. Então a gente começa a compreender a grandeza de Jesus. E quando a gente vê Jesus na ceia de Páscoa com seus apóstolos, no último jantar que Ele teve com os apóstolos, Ele lavando os pés dos apóstolos, e Ele falou que a missão deles era servir. Então a nossa missão é servir. Jesus está na onde? Trabalhando, está servindo. Os espíritos de luz, os benfeitores espirituais, eles vêm trazer para nós que o trabalho no mundo espiritual é árduo. A gente aqui que reclama que o trabalho nosso é puxado, mas eles falam que lá é muito mais trabalho. Vocês entenderam, gente? Então, aqui o trabalho nosso é pequeno. E lá, Jesus continuou trabalhando, os benfeitores continuam trabalhando, todos lá estão trabalhando. Então, o trabalho é assim. E Jesus vem nos ensinar na lei, né? Então, Ele vem, lava os pés dos apóstolos, e Ele fala para nós, e ensina mais os ensinamentos. O mestre, o governador do planeta veio. Pedro não quis que Jesus lavasse os pés dele. Jesus falou, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem comigo amizade, você não quer seguir o meu caminho. E Pedro falou para ele, então já que é assim, então o senhor pode fazer lavar meus pés. Que o Pedro não queria, achava um absurdo, né? Porque a grandeza de Jesus lavar o pé dos apóstolos, mas o que ele quis ensinar? Isso para a gente, que a gente vai ter que ajudar as pessoas. Que o nosso trabalho aqui é servir, nosso trabalho é para ajudar. Então Kardec traz no Livro dos Espíritos, deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Boa questão, né? Então quer dizer que se eu for num emprego, fizer o trabalho, ou se eu for lavar um carro, se eu trabalhar de cozinheiro, se eu trabalhar numa empresa, na produção, na engenharia, em qualquer trabalho que a gente tiver material, eu fizer o meu trabalho, já estou salvo então. Então, se eu fiz o trabalho, já está feito o trabalho que Deus está querendo com a gente. É assim, gente. A gente tem dois trabalhos. O trabalho material, que é importantíssimo para o nosso sustento, porque se a gente falar, se a gente abandonar tudo e ficar ocioso, o que a gente vai ser? Um peso na sociedade, não é isso que Deus quer. Então, Deus quer que a gente faça o trabalho material, claro que a gente tem que fazer. Mas aí tem a questão do trabalho espiritual, que é o trabalho da gente ser melhor, da gente estudar os evangelhos de Jesus, da gente ser paciente, ser bondoso, as bem-aventuranças todas que nós já estudamos aqui ao decorrer do ano passado, do ano retrasado, tudo nós já vem estudando. Então é tudo que a gente está estudando o evangelho, que é muita coisa que a gente tem que mudar, é as coisas que a gente tem que trabalhar também da nossa parte espiritual. Então os Espíritos respondem para nós, não. O Espírito também trabalha, assim como o corpo, toda ocupação do trabalho é útil. E ainda quando a gente repousa em casa, o nosso corpo continua trabalhando. A alma nossa não descansa. Então nós temos o trabalho físico e o trabalho do mundo espiritual. Então quando a gente repousa, a gente deita na nossa cama para repousar, a nossa alma, dependendo da nossa afinidade, a gente vai continuar trabalhando no bem. E Joana de Anjos nos traz, nos Estudos Espíritos por Divaldo Franco, genericamente o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra no ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. E Joana de Anjos nos traz nas leis morais da vida, dínamo, então o trabalho é dínamo gerador do desenvolvimento e do estímulo da ordem. O trabalho é manifestação da sabedoria. Então, Mateus ainda traz no capítulo 7, versículo 7, buscai e achareis, trabalhai e produzirás. Deste modo sereis filhos de vossas obras, tereis o mérito da sua realização,
e sereis recompensados segundo o que fizerdes. E nesse capítulo também nos traz a informação de observai os pássaros do céu. O que Jesus quis nos dizer, não é? Observar as aves do céu. Então Mateus nos traz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. Depois nós temos também, Mateus nos traz: olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, e no entanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Depois nós temos também: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, o que isso quer? O que a espiritualidade nos traz? Os espíritos não vêm liberar o homem do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e tira-os tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregar. Livro dos Médiuns, capítulo 26, página 261. Então, ou seja, os espíritos estão com a gente. O nosso anjo da guarda está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Se a gente pedir para Deus, Ele vai nos atender, desde que o que a gente pedir seja necessário para o nosso progresso. Então nós temos que tomar cuidado também, que às vezes a gente pede muita coisa para Deus, mas Deus não vai conceder, porque o que a gente está pedindo pode ser para a gente cair. Às vezes o que a gente quer não é para o nosso progresso. Então por isso que às vezes a gente está pedindo e Deus não está atendendo. Será que você está pedindo uma coisa que não é tão importante? Será que você não tem que pedir para Deus te dar força? Ao invés de tirar o problema, fala: Deus, tira esse problema, esse filho que está me dando problema, que Deus resolva o problema dele. Será que a gente não tem que pedir para Deus dar força, dar sabedoria, para a gente orientar o nosso filho, enfrentar o problema junto com ele, ajudar ele a tirar a pedra do caminho? Um amigo, um irmão que está com dificuldade, que está com problema, de vez em a gente pedir para Deus, Deus vai lá e soluciona o problema dele, fica em casa orando, Deus resolva, Deus resolva. Será que não é a hora da gente sair de casa e ir lá ajudar o irmão que está no problema? Então às vezes a gente não está sabendo pedir para Deus. Pede aqui no final e fala: pede forças para Deus. Vamos pedir para Deus dar força para a gente vencer. E Deus vai dar força, vai dar ânimo, alegria, força. Os benfeitores nos falam que quando a gente começa a fazer a caridade, quando a gente começa a ajudar as pessoas, a nossa alma começa a irradiar energia. A gente começa a sentir bem, ficar melhor, a nossa vibração aumenta. As doenças que a gente vê por aí nem atingem a gente. Dizem que se a nossa vibração for muito boa, os benfeitores nos trazem que se nós estivermos fazendo a caridade, nós estivermos em oração, em vibração, se não tiver na nossa cronograma espiritual da gente desencarnar dessa doença ou de outra, a gente vai seguir em frente. Porque a proteção nossa é na oração. Agora, se a gente estiver em depressão, estiver em casa trancado lá, chorando, em desespero, o amigo precisando, o irmão precisando, todo mundo ligando no seu telefone precisando, sei lá, só chorando, em desespero, será que se você pegar uma doença pela tua vibração, pela tua desarmonia, pela tua depressão, será que você não vai desencarnar? Às vezes vai. Mas estava para você desencarnar, você vai chegar no mundo espiritual lá e falar: não, mas você veio antecipado. Você não era para morrer ou pela Covid-19, ou por infarto, ou por um câncer. Você não tinha que contrair essa doença. Mas é porque você não trabalhou. Jesus está te chamando, o irmão tocou no seu telefone, você não atendeu. O outro pediu no portão de sua casa o alimento, você nem saiu de casa para dar. Você era rico, tinha abundância, não ajudou ninguém. Você ficou só trancado em casa com medo de morrer. E não ajudou ninguém, não fez nada, nem ligou para o seu amigo, para o seu irmão. As pessoas que estavam em depressão, você não ligou para dar uma mensagem amiga, para conversar.
Hoje em dia tem um celular que faz a videoconferência. Você não ajudou, não fez nada. E aí você não trabalhou, a sua vibração ficou lá embaixo. E aí você vem antecipado. Então isso pode acontecer. Do mesmo jeito que se a gente ficar animado, ficar positivo, pensando que Deus vai ajudar, e a gente tomando as precauções que tem que tomar, mas fazendo o bem, continuando animado, as coisas vão melhorar. As coisas vão progredir. Agora, se a gente ficar desanimado, não pedindo a Deus a proteção, não orando, não fazendo a nossa parte, não caminhando igual os apóstolos de Jesus, não é? Jesus ressuscitou, apareceu para os 12, para os 11 apóstolos. Pedro não acreditava, Pedro tocou na ferida de Jesus, e aí acreditou. Viram que como que pode, e aí eles acreditaram que Jesus falou para eles: eles vão me tirar a vida e no terceiro dia eu vou voltar. Jesus falou e ninguém acreditou. Eles, todos os apóstolos, ficaram com medo, correram, esconderam, esperaram, estava todo mundo desesperado. Maria Madalena foi lá para ungir o corpo de Jesus, que não fizeram a cerimônia certa com ele, e ela em desespero chegou lá. Uma pedra que pesava toneladas, precisou de 12 pessoas para fechar o túmulo de Jesus. 2 soldados vigiando. A pedra foi aberta pelos anjos ou por Jesus. Foi aberta a pedra e Jesus saiu ressuscitado. No dia de hoje que comemoramos a Páscoa. E os apóstolos de Jesus não tiveram medo depois disso da morte. Não tiveram medo de pregar a palavra. Porque a vida continua. E você que está em casa com medo da morte, não tenha medo, porque a vida vai continuar. Aqui é passageiro. Não que eu estou dizendo para vocês que devam se desrespeitar as normas de saúde pública, que não é isso que a doutrina espírita ensina. Não é isso que o Dr. Bezerra de Menezes vem trazer no livro que Divaldo Franco psicografou em dezembro. Não é? Então nós temos que ler, estudar. Estude os livros, estude. Bezerra de Menezes nos fala que devemos respeitar as determinações das autoridades de saúde pública. Ele fala que devemos seguir. No livro está falando nos rumos que Manuel Filomeno de Miranda nos traz. E aí, gente, nós temos que estudar, compreender que tudo está desígnio de Deus. Deus está do nosso lado. Tudo está do bem, o bem vai dominar o nosso planeta. Hoje o que nós estamos vendo é o último suspiro do mal. O mal está aí, quanto tempo que nós víamos o mal acontecendo. E hoje nós temos que estar felizes, porque as coisas vão mudar, o bem vai prevalecer. Jesus retornou, não é assim que todo mundo falava? Que Jesus ia retornar? Está aí, Jesus está retornando. As coisas vão mudar. As pessoas vão mudar, o planeta nosso vai vibrar diferente, as coisas vão mudar. Então não adianta a gente ficar em casa em desespero. O importante é que nós temos que ter a certeza que nós temos que trabalhar pela nossa mudança interior, estudar, fazer a nossa reforma íntima, porque quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos ser bem recebidos lá, a vida verdadeira. A nossa casa não é a sua casa aqui não. A casa que você tem, o carro que você tem, a gente vai ver à frente aqui, que Jesus fala para não pegar tesouro da terra. Não é para a gente ficar preocupado. Aqui a gente tem que estar preocupado, temos que trabalhar, porque ninguém não vive se não tiver trabalho. Mas não se preocupe mais em enriquecer. Você tem que trabalhar para o teu sustento da sua família e comece a preocupar com a verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. As pessoas estão aí preocupadas com o mundo material, mas a verdadeira vida é do mundo espiritual. Há muitos irmãos estão aí adormecidos. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo hoje já sabem que a vida continua. Tenho certeza. Espero que todos que estejam nos assistindo hoje e que vão nos assistir no futuro, que vocês tenham a certeza que a vida continua. Eu tenho a certeza que aqui é só uma passagem e a vida continua. Então nós temos que fazer o trabalho no bem. Então no capítulo 25 do item 5,
Pede a luz que deve iluminar a tua estrada e te será dada. Então vamos pedir para Deus isso. Pede a força de resistir ao mal e te terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão te acompanhar. E como um anjo de Tobias irão servir-te de guias. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Mas pede sinceramente com fé e fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças, e as tuas quedas serão a punição do teu orgulho. Então, gente, está o roteiro aí. A gente tem que pedir a Deus, lógico, nós temos que pedir. Tem que pedir toda hora, mas nós temos que saber pedir também, não é? Mas pede força, pede para Deus iluminar o caminho, pede para Deus ajudar. As pessoas estão doentes, vamos orar, vamos pedir, vamos ligar, vamos ver se a pessoa está precisando. Vamos fazer a nossa parte. E aí, nós perguntamos, né? Aonde está o teu tesouro? Aonde que está o teu tesouro? Está aqui na terra ou está no céu? Aonde que você está guardando o tesouro seu? Você está cavando aqui na terra? Está amontoando moedas de ouro? Está acumulando patrimônio, casas? Está fazendo isso? O teu tesouro está aqui? E quando você partir, você vai conseguir levar? Então é isso que Jesus nos traz. O teu tesouro, meu amigo, tem que estar, minha amiga, tem que estar nos céus. E o tesouro nos céus é seguir o Evangelho de Jesus. É começar a gente estudar, a caminhar com Ele, seguindo o seu caminho. Então aqui Jesus quer que você seja rico. Você que investe o seu dinheiro no lugar errado. Mateus 6, capítulo 19, 21. Então aí as pessoas estão aí comprando carrões, né, pegando dinheiro e mansões, a pandemia está aí destruindo pessoas, famílias passando necessidade, não é? Maior oportunidade que os ricos têm para ajudar, para distribuir, para ajudar as pessoas que estão precisando, não é? Os pequenos empresários que estão aí com dificuldade. É agora que é a hora de ajudar. Está tendo oportunidade aí, vocês que estiver escutando, se alguém estiver escutando e for muito, né, muito rico, comece a pensar em ajudar as pessoas, ajudar os que estão precisando, que Deus está te chamando para você ajudar. E você está tendo a oportunidade. Então pense não no tesouro, que quando a gente desencarnar, que a gente não morre, a gente vai desencarnar, entrar no mundo espiritual. Quando a gente entrar no mundo espiritual, tudo que tem aqui vai ficar aqui. Vai ser muitos, né, tem briga de família, aquela coisa que a gente já sabe, mas vai ficar aqui, você não vai levar nada. Então comece a pensar no mundo espiritual. Então, na questão 679, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência, está livre da lei do trabalho? Olha só a pergunta que Kardec faz, né? Então o homem já é rico, é bilionário, milionário, tem muitas posses, então ele não precisa trabalhar mais. Deixa o dinheiro aplicado, aluga os imóveis, ele não precisa dele ficar na ociosidade até a vida acabar, ou usufruindo, né, do materialismo, aproveitando a vida, como diz aí fora, né? Vamos aproveitar até o último minuto da vida, né? Da vida material, pode aproveitar. Mas e quando você entrar no mundo espiritual, que é a verdadeira vida? Será que você vai estar aproveitando? Então é isso que é a questão que os Espíritos perguntam, né? O homem que tem abundância, ele está livre do trabalho? E os Espíritos respondem: do trabalho material, pode ser, mas não da sua obrigação de se tornar útil, conforme os seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou dos outros, o que é também um trabalho. Então a gente precisa ter essa noção, né? Então aqueles que são ricos, que têm abundância, não é para ficar na ociosidade, é para você aproveitar o que você tem, a inteligência que você tem, para ajudar as pessoas, para empregar, para levar o progresso, para ajudar os funcionários, ajudar as pessoas a evoluir. Se Deus te deu tanta riqueza, tanta condição, é para que você ajude no progresso. E a gente precisa ter foco no que está fazendo, é prioridade. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo
de uma pessoa que é bilionário, que está na internet, nas redes sociais. Ele tinha condição de ficar na ociosidade, de não fazer nada. Mas ele, ao momento da vida dele, ele aposentou da empresa que ele era proprietário, deixou a empresa seguindo com as pessoas, saiu do conselho de administração da empresa também, e esse homem chama Bill Gates, e a esposa Melinda Gates. Eles fundaram a fundação Bill e Melinda Gates. Então essa fundação foi fundada por ele, pelo segundo homem mais rico do mundo. E aí o seu amigo Warren Buffett também ajuda. Olha só, em 2018, Warren Buffett, em primeiro lugar, doou 3,4 bilhões de dólares. E Bill e Melinda Gates, em segundo lugar, para essa instituição que eles fundaram, doou 2,6 bilhões de dólares. E Bill Gates, ele continua trabalhando. Ele não fica ocioso, andando de iate, de barco. Eu vou falar para vocês um pouco das coisas que ele faz nessa fundação. Então, em 1999, a fundação inicia para fazer a vacinação em países pobres. Então, eles criaram uma associação com laboratórios, compraram vacinas e estão vacinando na África, ajudando na poliomielite, na malária, com várias doenças. Eles estão fazendo um trabalho magnífico lá na África, ajudando as pessoas na parte de infraestrutura sanitária que não tem. Estão desenvolvendo, estão ajudando as pessoas que não têm nada, miseráveis, que a gente vê na internet aí, morrendo as pessoas. Olha só, a cólera lá matava. Hoje, graças aos trabalhos que eles estão fazendo, não está matando mais. A poliomielite não tinha, porque as crianças nasciam, ficavam, contraía a poliomielite e pronto, ficava com problema. E aí estão lá eles ajudando. Olha, uma pessoa que é bilionária, que podia estar na sociedade e continua trabalhando. Então são os exemplos, né? Então, ele faz um trabalho muito grande para ajudar as pessoas que estão precisando. Entre pesquisa na internet, tem uma série do Netflix que conta a história do Bill Gates, da Melinda Gates, das pessoas que estão, os bilionários do mundo aí, que estão se movimentando para melhorar, trazer o progresso. É tanta coisa que ele está fazendo de progresso, ajudando na tecnologia, na inovação. Essa vacina que vocês estão sabendo aí da Moderna e da AstraZeneca pela Faculdade de Oxford, é patrocinada pela fundação dele. Então olha só, nós, graças a Deus, que Bill Gates está ajudando na parte das vacinas, porque está ajudando a pandemia, está ajudando a todos nós. Então são exemplos, né, de pessoas que começam a pensar, entender que a vida continua. E eles têm que continuar ajudando a humanidade, ajudando o progresso. E aí a última parte, né, desse capítulo, Jesus fala: não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadiguei por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vosso bolso. Não preparareis quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-o assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutais sacudir ao sairdes desta casa, ou da cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Então Jesus, naquela época, ele disse para os seus apóstolos: vai, que tudo vai ser providenciado. E eles eram viajantes, eles saíam caminhando e iam nas cidades, e ali ele batia na porta. E quando a pessoa o recebiam eles, é que eram pessoas caridosas, pessoas que estavam com o coração aberto para receber a boa nova. E Jesus vai e fala para eles: quando alguém te hospedar, você leve a boa nova, ensina, porque essa pessoa vai estar com o coração aberto. Porque se a pessoa te recebeu, um viajante, é que ela é uma pessoa de bom coração. Então Jesus não falou para aqueles que não recebessem, para ele falar: olha, você não me recebeu, eu vou te desejar o mal. Não, Jesus falou: deseja a paz para ele, porque eles não estão preparados para receber. A seus adeptos: não violenteis nenhuma crença, a ninguém
o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Então, para nós que somos espíritas, fica mais essa mensagem, para a gente não forçar a crença das pessoas, mas para a gente levar a boa nova da vida que é do mundo espiritual, do que tudo que a doutrina espírita nos revela, para aqueles que estão de coração aberto para nos receber. Para a gente encerrar a palestra dessa noite de hoje, tem a mensagem aqui também importante, que é ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apenas de todos os desafios, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. E aqui a gente tem uma mensagem também: não fique estacionado, pensando, parado na vida. Continue estudando, continue avançando. E aí, para a gente terminar, nós temos a mensagem do Emmanuel, que eu queria trazer para vocês. As pessoas que estão em casa, coloque a água para ser fluidificada. A gente vai fazer essa leitura do Emmanuel para a nossa reflexão. Os benfeitores estão aí com vocês. Coloque a água fluidificada, faça uma oração no final e vamos seguir em paz. Então aqui, Emmanuel nos traz uma reflexão desse estudo, desse capítulo que é buscai e achareis. 3 imperativos na página 109 do livro Pão Nosso. 3 imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Então começa Emmanuel nesse livro, nessa parte. Pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos das experiências terrestres, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, a maioria das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Se o martelo do esforço metódico e seu buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual, ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho de todos os tempos. Pessoal, gostaria de desejar para vocês uma boa noite, um bom domingo de Páscoa, que a luz de Jesus e a paz do Mestre estejam com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.